Bom dia. Vamos continuar nosso estudo. Agora vamos fazer o resumo teórico do sonambulismo, do êxito e da dupla vista, né? Que na verdade tudo se completa a esses três que nós estudamos, que foi o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Então vamos fazer nossa oração de conexão com a espiritualidade. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por estarmos aqui para estudar, para aprender, evoluir, ter consciência do que nós somos e ter consciência de como conseguir melhorar para continuar a nossa evolução. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para conosco estudar. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, no resumo, nós temos o seguinte, na 455, na página 239. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. Ou seja, o sonambulismo, né, ele é um dom natural, mas porém também pode ser provocado, né, por um agente magnetizador, ou seja, aquele que tem o poder de magnetizar a pessoa, a gente chama de hipnose, né? Ele pode fazer com que a pessoa consiga fazer com que seu espírito vá até em vidas passadas para trazer notícia. Isso é usado muito essa técnica em tratamentos na apometria, ok? O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar, porque seria então mais extraordinário ou irracional. O sonambulismo magnético, apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, os charlatões os exploram, dizem, razão demais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatões, justo às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural artificial é um fato e como contrafato não há raciocínio possível. Vai ele ganhando terreno, apesar de má vontade de alguns no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinha em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Ou seja, a ciência já vem provando, né, essa situação, né, do sonambulismo, dessa liberdade de espírito, né? Por exemplo, já temos estudos, né, que já está provando que existe algo além da matéria, né? Esses céticos que ainda não acreditam no sonambulismo, no espiritismo, já estão dando o braço a torcer. Inclusive, isso já está entrando na medicina, né? Já está havendo tratamento, né, paralelo, físico e espiritual, para que consiga tratar muita coisa. Tem muitos hospitais que já usam isso, muito. E isso, né, apesar de estar aqui, esse livro já tem 150 e poucos anos, o doutor que descobriu, né, a apometria é através do sonambulismo que ele consegue, né, fazer o tratamento, porque ele consegue, através da hipnose, ou seja, ele consegue magnetizar aquela pessoa que está em tratamento e fazer com que ele venha nos dizer realmente o que aconteceu. Então, quando a ciência
e a espiritualidade começarem a andar de mão dada, muitas coisas vão ser nos reveladas, muita mesmo. Principalmente sobre o perispírito, né? Que o perispírito, ele ainda não foi ainda, vamos dizer assim, decifrado. Algumas pessoas já entendem, outras, muitas ainda não. Mas a ciência um dia vai conseguir, né, desvendar esse mistério junto com a espiritualidade. Aí continua aqui. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. E é aí que se pode estudar a alma, porque é onde este se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se o que contesta este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê e a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difira os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm suas. Cumpre julgá-la em si mesmo e não por analogia. Então, meu amigo, aqui ele está falando o quê? Ele está nos falando, né, sobre coisas, por exemplo, num magnetizador, nesse tratamento terapêutico que existe hoje aí, né, acompanhado por pessoas sérias, ele consegue magnetizar o ser humano, fazer com que o seu espírito, né, saia e volte no tempo. É uma coisa atemporal. Ele pode ir no passado e no presente e suas possibilidades do futuro. Então, esse tratamento vai resolver muitos problemas, né, de depressão, tristeza, de mágoa, muito problema de saúde. Aquilo que é kármico tem que ser cumprido, mas aquilo que não é kármico, que você ainda traz magnetizado, ainda traz esse resíduo dentro do seu perispírito, né? Isso pode ser tratado. Isso pode ser tratado, né? Então, a ciência está provando isso, né? Os estudos sérios, né? O doutor Alencar, quando ele descobriu a apometria, né? Que foi lá no manicômio, né? Que isso foi trazido de Cuba, e ele fez, doutor Lacerda, ele quando fez isso, né, ele conseguiu tratar muitos dos seus, vamos dizer assim, desses nossos doentes mentais, né, e de outras doenças, através da hipnose. Mas não era a hipnose que ele fazia, e sim uma apometria. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta, que nós ainda estamos muito atrasados, porque nós somos da terceira dimensão ainda. Esse tratamento já está sendo usado na 12ª dimensão, na 5ª dimensão, né? Então nós vamos ficar por aqui. Amanhã a gente continua ainda sobre esse estudo, que é muito grande, são 4 páginas, né? Para a gente poder estudar. Então vamos agradecer a espiritualidade e a presença deles aqui. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui, obrigado por esse estudo, obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para conosco estudar. Muito obrigado. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.